E vamos lá? Rogério Ceni. A avaliação que o senhor faz. Foi a melhor escolha? Como é que ele Eu acho que foi a melhor escolha. Eu acho que é um técnico que já teve essa experiência em trabalhar no futebol do Nordeste, então não vem com aquele olhar, sabe? Ah, vou pra lá pra passar uma chuva. Ou é menor do que os lugares onde eu trabalhei. Ele passou pelo Fortaleza e ele tem as maiores marcas. Ele tem um título brasileiro com o Flamengo? Tem. Mas foi o Fortaleza que transformou o Rogério Ceni num grande treinador, num treinador cobiçado, né, por outros clubes. Então ele vem pra cá desprovido de preconceitos com relação ao futebol. É um cara que já viveu essa experiência, né, de reestruturação. É um cara que... Não que o Renato Paiva não trabalhasse, porque ele trabalhava muito. Era um cara dedicado. Mas eu acho que o Rogério Ceni traz essa questão do trabalho, muitas vezes trabalho exaustivo, que eu acho perigoso até. Isso vale para qualquer profissão, né? Acho que você precisa ter um equilíbrio. Se sobrecarregar, chegar à exaustão também não é bom, para a saúde mental principalmente, mas é um cara que se dedica bastante e é trabalhador e é conhecedor da cultura. E aí volta aquele ponto, né, Darinho, que a gente fala da cultura. É preciso conhecer a cultura. Ele conhece a cultura do futebol brasileiro. Em chegar na primeira apresentação e fazer aquela questão que ele fez com o Baraúna, de brincar, né, de muitas vezes ser antítese do que foi o Renato Paiva, de ser mais contemporizador, de falar do simples, né? Vamos fazer o simples agora porque é resultado. Ele sabe que no futebol brasileiro ele só vai sobreviver nesse momento com resultado. Então, se a gente tiver que dar chutão, o Marcos Felipe vai dar chutão. Se tiver que colocar a bunda na parede lá para segurar resultado, vai fazer isso. Vai abrir mão agora do conceito. E eu acho que se fala... há uma visão distorcida do que é o conceito do Grupo City. O conceito é jogar bonito, né? Não necessariamente igual ao Guardiola. Você pode jogar bonito dentro do que é o futebol brasileiro, que é mais difícil de se fazer pelo DNA do futebol brasileiro, é mais difícil do que na Inglaterra. Porque a Inglaterra passou quase 100 anos jogando no kick and rush, né? Bola pra frente, e os caras mudou isso com a Premier League e com a globalização do futebol na Inglaterra. Mas a gente está falando de várias nacionalidades num time só. Você tem um africano, você tem um sul-americano, você tem um europeu, você tem um asiático, você tem uma salada, uma torre de Babel dentro de um clube. Mas ele partiu para o simples no momento que precisava ser simples. Ganhou do Goiás naquele jogo meio maluco, né? Mas ganhou do Coritiba se impondo no primeiro tempo e depois, tipo, estamos com 3 de diferença aqui, vamos administrar. Abriu mão do time titular contra o Palmeiras, porque sabia que tinha um jogo importante que era para vencer, que era o jogo contra o Fluminense. Então ele é um técnico que ele é um cara conhecedor, ele é um cara que amadureceu como treinador também, nas relações interpessoais, na dosagem, no freio, que muitas vezes ele já declarou, inclusive os próprios bastidores do Bahia já trouxeram isso, né? Ele quer trabalhar com um cara que quer ganhar tudo o tempo todo. E nem sempre ele vai encontrar alguém assim. Tanto que acho que vai ter muita gente que vai embora aí em janeiro. Tomara. Porque tem gente que não é assim. Às vezes tem que colocar o pé no freio. Tipo, pô, esse cara é bom para esse momento. Talvez não seja bom para longo prazo. Então, acho que ele é um cara que sabe identificar esses... E eu acho que a maturidade da profissão de técnico... O cara estava acostumado a jogar num time que era campeão ano sim, ano não. E campeão de competições importantes, né? Como Brasileiro, Libertadores, Mundial. Tudo que Binha sonha. Eu, Rogério Ceni, tem. Eu também sonho. Menos Copa do Brasil. Só não verbaliza. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Mundial. Tudo. Então, ele é um cara que... E eu acho que o legal foi até uma... Minha única pergunta pública para o Rogério Ceni, foi naquela coletiva de apresentação, foi... Ele é um cara que visa o longo prazo e encontra no Bahia alguém que vai dar a possibilidade dele de fazer um trabalho a longo prazo. Porque se o Renato Paiva não pede demissão, ele estava aí até hoje. Estaria até hoje. Então, se o Rogério Ceni fizer se um cara que estava fazendo um trabalho que não era um trabalho bom para o momento tinha o respaldo, imagine se ele fizer um bom trabalho. Então acho que é um cara de visão de longo prazo também, que os bastidores também já entregaram, né? Vamos visar a Sul-Americana e buscar o título da Sul-Americana.
Então o cara já, brigando para não cair, já estava pensando numa competição do ano que vem, de chegar ao final dessa competição. Nem está classificado para ela ainda, já está pensando em ser campeão dela no ano que vem. Então é um cara que tem essa visão vencedora, que eu acho que é aquela história do Falcão, sabe, que incomodava. Enfrentamos o Palmeiras. Você fala muito isso, né? Enfrentamos o Palmeiras, que é um grande clube. Determinismo Falcão tinha histórico. isso. Que o Falcão tinha isso. Determinismo histórico. Alguns técnicos que passaram por aqui. Tal. Então eu acho que esse ser desprovido do preconceito ajuda também, né? Dele ter passado pelo Fortaleza e dizer, não, a gente vai bater de frente com esses caras. Então acho que eu achei um nome bom para esse projeto. Eu acho que ele vai precisar tirar uma pecha que ficou com ele, né? Os times do técnico seguinte eram campeões. Ele deixou um Fortaleza ótimo pro Vojvoda e um São Paulo bom pro Dorival. Mas no Flamengo ele foi campeão. No Flamengo ele foi campeão porque era o Flamengo, era o melhor elenco do Brasil, né? Mas tá aí não, tem mérito dele. Não, sem liderar a brasileira não sei quanto tempo. Sem nem liderar. Sim. Que dirá ganhar, depois que ele saiu. Sim, mas o Dorival ganhou. Ganhou a Libertadores e Copa do Brasil. Brasileiro. Não, é brasileiro, mas foi campeão. Do que tudo isso aí. Sim, mas foi campeão. Mata-mata, ok, mas foi campeão. Não, mas ele teve um momento. Não é que depois que ele saiu, não ganhou mais nada. Dele de conquistas também. Não, né? Eu ressaltei isso. O amadurecimento dele também é por conta de trabalhar com um elenco mais humilde, entre aspas, e um elenco mais de PV, né? Como a gente costuma dizer aqui na Bahia. Então, ele tem esses dois extremos, né? Ele tem um meio termo do Cruzeiro também, né? Que ele percebeu que foi um passo equivocado na carreira dele. Então acho que é um nome bom assim para o curto prazo, manutenção, que a ideia é essa. Para médio prazo, voltar a disputar competições com um nível competitivo razoável, de G8, né, de chegar longe da Copa do Brasil, de disputar o título da Copa do Nordeste. E longo prazo, que é o que o Bahia quer, né? Ser protagonista no futebol brasileiro. E aí brigar como um cachorro grande que é, mas na prática também, né? Ali junto com eles, falei cachorro grande, tem um aqui latindo. Pequenininha, mas late alto pra caramba. Grande Lupitinho. Eu acho que ele é bom para esses três processos, né? De curto, médio e longo prazo. Depende dele, porque eu acho que o clube já deu claras intenções de querer ficar com um técnico independente do tempo, né? Tempo ruim, tempo bom, o cara tava Mas tava é que ali. tá, pegando o gancho do que você falou de amadurecimento, eu acho que o City e Rogério Ceni é o match certo na hora certa. O City precisava aqui no Bahia de um treinador mais conhecedor do nosso ambiente, mais capaz de entregar competitividade, Sim. mais flexível em relação ao modelo de jogo e principalmente que se comunicasse melhor com a torcida do Bahia, tá? E Rogério Ceni precisava de um clube que desse para ele o lastro dele recuperar um degrau no patamar de técnicos brasileiros que ele inegavelmente perdeu depois que ele saiu do Flamengo, né? E quando você fala de amadurecimento, eu concordo muito com você. Lembrando que ele levou o São Paulo à final da Sul-Americana ano passado, né? Mas perdeu. Mas chegou à final da Sul-Americana. Ainda que ele ganhasse a final do Sul-Americano com o São Paulo, ele não ia conseguir, eu acho. Não, mas o São Paulo não conquistava um título importante que conquistou agora com o Dorival, desde que ele era jogador. Mas a própria torcida e a crônica São Paulina não estavam tratando a Sul-Americana como algo tão grande. Mas um time que não ganhava nada, a Sul-Americana era gigante. Mas para São Paulo é um prêmio de consolação, é uma relação diferente. Então, assim, eu acho que ele pode recuperar este patamar que ele perdeu, esta prateleira dos grandes técnicos brasileiros aqui no Bahia. Por tudo aquilo que você já falou, né? Grana, perspectiva de trabalho a longo prazo. Fidelidade. Exatamente, né? Estabilidade no cargo. E sobre o que você falou de amadurecimento, eu concordo muito com você e eu acho assim, isso está muito nítido para quem acompanhou o começo da carreira de Rogério Ceni. E eu tô falando lá do São Paulo, da primeira passagem, né? Rogério Ceni no São Paulo, acabava os jogos, ele perdia, ele vinha com calhamaço, era sério, ele vinha com calhamaço de estatística para tentar justificar o injustificável, que o time jogou mal e perdeu. Eu já comentava os pós-jogos do São Paulo já com o Rogério Ceni lá, né, pela ESPN. E é um cara que aqui no Bahia mantém essa cultura, né? Ele chega 50 minutos depois que acaba o jogo. Mas repare, mas é um cara muito mais consciente do papel dele ali. Você nunca vê ele estourar em coletiva. E outra, repare. Ele absorve primeiro, acaba o jogo,
né? Absorve, ele vê, inclusive, acho que vê algumas coisas depois do jogo. Imagino que vê melhores momentos, enfim, pega números do que foi o time para ele ir realmente preparado para falar com a imprensa, Pronto. Que é o elo entre a torcida e o clube. Que tá. Essa preparação sempre houve e Sim. continua acontecendo, evidentemente. Mas a postura dele em relação ao papel dele ali institucional é totalmente diferente. O Rogério Ceni, do começo da carreira, era um cara que estava ali para se defender, utilizar as estatísticas como uma defesa. Agora não. É um respaldo para uma análise muito mais fidedigna e respeitosa em relação ao sentimento do torcedor que está revoltado quando o time jogou mal, daqui a pouquinho. Quando o time jogou mal ou perdeu, né? Porque, por exemplo, a gente vê contra o Fluminense. O Bahia jogou mal, ganhou e ele admitiu que o time jogou mal. Né? E eu acho também que você falou de papel institucional, ele é menos escudo de diretoria do que foi o Renato Paiva. Lembra que ele foi perguntado do Diego Rosa, ele disse é uma questão da diretoria, e aí eu acho que eles precisam responder. Ele deixou de ser um porta-voz da SAF como o Renato Paiva muitas vezes foi. Pronto. Ele é um cara hoje muito mais maleável. É um cara muito mais, a palavra é essa mesmo, consciente do papel dele ali, em termos de não expor seus jogadores, porque ao mesmo tempo que ele fala que o time jogou mal, ele não expõe ninguém. Segundo, de respeitar o sentimento do torcedor, de não querer impor uma realidade paralela que o torcedor viu que não aconteceu, porque o torcedor entende de futebol, algo completamente diferente do que Renato Paiva fazia, né? E outra coisa também, ele é um cara que, mesmo nesse momento ruim, ele não desagrega. Ele consegue ganhar o respaldo do torcedor. Porque o que é que ele faz? Se o cara tá admitindo que o time jogou mal e precisa de ajustes, esse é um cara que eu posso confiar. Né? E esse amadurecimento, Elton, eu vejo também na forma como o time dele, o Bahia, se comporta. Você vê um Rogério Ceni muito mais flexível. O Rogério Ceni, da época do São Paulo, era o cara que fazia 1-0, e mesmo sem ter material humano suficiente para continuar pressionando, é o cara que queria dar 2-3 e acabava perdendo o resultado, ou empatava ou perdia. Né? Hoje não, hoje ele já chega no Bahia com um discurso pragmatismo e eficiência. O momento agora é o quê? De ganhar jogos. Sim. E isso reflete no Bahia dentro de campo, né? A gente vê que o nosso aproveitamento melhorou bastante, assim, absurdamente em relação ao técnico anterior. É porque no São Paulo ele também já conhecia o clube, né? Só para terminar. E repare, em termos também de variação do time, né? Eu conversei com o Arnaldo Ribeiro naquela live que a gente fez, e o Arnaldo falou, velho, eu não espere o Rogério Ceni utilizar o 3-5-2 aí, não. Não espere o Rogério Ceni. Mas, velho, ele chega aqui, vê que ele tem um elenco farto de zagueiros, que não tem tantos jogadores de meio de campo, principalmente de marcação e disposição. Velho, na necessidade ele não tem vergonha nenhuma de utilizar o esquema com 3 zagueiros e com eficiência, né? Você vê que o Bahia, ainda que tenha sido uma tragédia contra o Cruzeiro, foi o time da linha alta, né? Na maioria dos jogos fora, é o time da linha baixa, então da linha média. O Grêmio foi bem no primeiro tempo, né? Exatamente, você vê, ele é um cara que gosta da posse de bola, da troca de passes, mas ele tá vendo que o Bahia não tem, não tá encaixado para isso, ele não tem vergonha de jogar na transição, em altíssima velocidade. Então, eu acho que a gente tá pegando, Elton, Rogério Ceni num momento muito bom de maturidade, de autoconhecimento, de consciência do que o treinador deve ser externamente e internamente, até porque os relatos do ambiente interno são super positivos e tá todo mundo muito surpreendido, né? Porque ele chega aqui com aquela pecha. É o cara desagregador, é o cara que compra briga com as cobras criadas do elenco, é o cara que fica dando patada na imprensa, né? Então assim, e não é que essa pecha tenha sido injusta, essa pecha foi construída em cima de atos e atitudes do próprio Rogério Ceni, mas que bom que Rogério Ceni se desconstruiu, e eu acho que a gente tem tudo para aproveitar o melhor dele. E espero que ele cumpra o tempo integral. Isso já mostra que, como ser humano, a gente evolui, né? A gente tá falando aí de profissional. As duas coisas precisam andar juntas. Você evolui como ser humano, você consegue ser também um profissional respeitado. Então, assim, ele, como você falou, usou a palavra desconstrução, poxa, eu preciso melhorar os relacionamentos, eu preciso ser uma pessoa... você não vai abrir mão da sua essência. Se você é uma pessoa mais reservada, você não vai ser extrovertido. Sim, porque a sua essência não te permite ser. Claro. É forçado. Claro. Em uma hora a máscara cai. Óbvio. Mas digamos, fazer uma transição de comportamentos que é
fácil de se fazer. Você ser educado com as pessoas, você ser paciente em ouvir. A própria forma como ele puxa a resenha com o Baraúna, né? Exatamente. Você vê que assim, não é a dele Você não vê, exatamente, você não vê isso em outro lugar. Pra ser simpático, mas ele consegue ser. No estilo comedido, contido de Rogério Ceni. Apesar de ter uma tática ali. Evidentemente. É uma tática. Mas não transpareceu ser forçado. Assim, evidentemente que era estratégico. Ele sabia quem era Barão. Evidentemente que foi estratégico, mas ele soube como fazer pra não parecer artificial, pra não ficar artificial, né? E antipático, né? Não, e ele assiste também. Eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!